Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 20º domingo do tempo comum e hoje a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Trata-se do Evangelho da mulher de Tiro e de Sidônia, mulher cananeia, que se aproxima de Jesus pedindo o milagre de purificação da sua filha, que ela seja salva de um demônio. Para nós entendermos bem este Evangelho, precisamos colocá-lo no seu contexto. Neste capítulo, Jesus, no início do capítulo 15, falava da separação entre comidas. Havia comidas puras e comidas impuras. Aqui também nós vemos que existe uma separação entre povos puros e povos impuros. O povo puro era o povo de Israel. Era a casa de Israel que havia sido preparada por Deus para ser o novo povo eleito, o povo de Deus, o povo que iria entrar na terra prometida. No entanto, aqui nós temos uma cananeia. Se nós nos lembramos do Antigo Testamento, nós iremos ver que muitas e muitas vezes esta raça de Canaã, o povo cananeu, é tido como aquilo que há de mais espúrio, de mais sujo, que deve ser mantido como algo muito longe do povo de Israel. Até se proibia o casamento com pessoas destas tribos cananeias, porque certamente essas pessoas iriam contaminar a pureza da fé de Israel. Pois bem, aqui Jesus quer um pouco abolir esta separação entre os pagãos e entre os judeus. Por quê? Bom, no início do capítulo 15, Jesus dizia que não é aquilo que entra no homem, mas aquilo que sai do seu coração que o torna impuro. Pois bem, é aquilo que está no coração que faz uma pessoa um verdadeiro israelita e não o sangue, não simplesmente a pertença a uma raça. É esta a reforma, a transformação que Jesus quer realizar. E é interessante também nós notarmos que esse capítulo nos prepara para a grande profissão de fé de São Pedro no capítulo 16. Pois bem, nesse contexto, contextualizando assim o nosso Evangelho, nós podemos entender a atitude de Jesus diante da cananeia. A cananeia, ela tem fé. Ela se aproxima de Jesus e chama ele de filho de Davi. De alguma forma, ela está admitindo, ele é o Messias esperado. Sim, ela crê, ela tem fé, ela se abre para Jesus. Mas Jesus, estranhamente, reage com o silêncio. O Evangelho nos fala que Jesus nada responde. É interessante, quando nós, na nossa vida, temos fé em Cristo, às vezes nós encontramos em Deus exatamente esse tipo de reação. Às vezes Deus se cala. Existem momentos da nossa vida em que Deus quer provar a nossa fé. Por isso, o que o Evangelho de hoje quer nos ensinar é que, número 1, a fé e a confiança em Deus ela é muito importante. Mas esta fé e essa confiança em Deus, ela não acontecerá se nós não formos humildes o suficiente para aceitar os tempos de Deus, para aceitar os silêncios de Deus. A mulher cananeia reage com uma humildade impressionante. Jesus faz uma comparação que, de alguma forma, parece desprezá-la, dizendo que nós temos que levar o Evangelho primeiro aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, e não aos cães. E a mulher, ao invés de ficar ofendida, reage com uma grande humildade, dizendo sim, mas os cachorrinhos também recebem as migalhas. Vejam, é esta humildade que faz com que então a nossa fé se purifique. Aquela humildade do filho pródigo. O filho pródigo que, sim, era filho, mas se dando conta do seu pecado, se humilha dizendo assim, na casa do meu pai, até os escravos, que são propriedade, que são coisa, que não são filhos, até os escravos estão numa situação melhor do que eu, filho, longe do pai. Pois bem, é esta lição que nos dá esta mulher cananeia. Ela nos ensina que nós precisamos ter humildade e aceitar a realidade de Deus. Estamos próximos dele sempre. Deus está sempre conosco, mesmo quando ele se cala. Deus está sempre conosco, mesmo quando nos prova pedindo de nós a humildade. Mas é isto que faz com que a nossa fé seja sólida. Preparemo-nos e aceitemos de Deus as provações que vêm para a nossa fé, porque é isto que nos torna verdadeiramente filhos, quando nós nos humilhamos na confiança. Humildade e confiança são as duas chaves de leitura do Evangelho de hoje.